cidade de Gainesville. Aqui está o Flamengo, que daqui a pouquinho vai partir para o treino, já partiu para o treino, depende aí do horário, do momento que vocês estão assistindo, a gente vai falar sobre isso. E vamos repercutir também, né, pessoal, a maravilhosa entrevista que o Michael deu para a imprensa, abordando aí diversos temas, mostrando o lado humano dele. Eu gosto do Michael porque ele é um jogador que ele demonstra demais esse lado humano, né? Os atletas hoje que são completamente blindados por assessoria, aquela coisa toda, a gente sabe que tem que ser também, porque ele fica muito exposto, mas o legal do Michael é que ele demonstra esse sentimento, esse lado humano que ele tem dentro dele. E teve até resenha em árabe, rapaz. O Michael comentou na entrevista coletiva que está fazendo aulas de árabe para aprender a falar árabe, mesmo ele tendo deixado a Arábia Saudita, né? O Flamengo vendeu ele em 2022, se não me falha a memória, no início do ano, né? 2021, agora não estou me recordando, para a Arábia Saudita, e ele falou que não consegue falar tudo em árabe, só fala salam aleikum, enfim, outras palavras em árabe, mas ele tem um professor árabe que dá aulas para ele em árabe. Ele comentou, foi bem legal, bastante legal essa resenha. Ele disse também que o técnico Filipe Luís é muito, mas muito parecido com o Mister Jorge Jesus e que a diferença entre os dois, entre o Filipe Luís e o Jorge Jesus, é apenas a diferença de idade, porque os dois querem ganhar, os dois querem 1, 2, 3, 4, 5 gols, eles não se contentam, né? Com 2-0, com 3-0, eles querem sempre atacar, né? Fazer um jogo bastante ofensivo, né? A gente vê isso nos treinamentos do Flamengo, um treino intenso, com marcação-pressão, com marcação pós-perda, treino de finalização, campo reduzido, enfim, esse é o estilo, a gente já sabe disso, mas você vê o jogador falando dessa situação, que o treinador incentiva os atletas a fazerem mais gols, é realmente bem bacana. Teve uma resenha com o Michael também, né? O Flazoeiro fez a pergunta para o Michael sobre a chegada do Michael ao Flamengo, né? Que teve um momento lá em 2020, antes até de explodir a pandemia no Brasil, o Michael chegou no treinamento e tocou a bola para trás, o Jorge Jesus parou na hora o treinamento e falou: olha, pá, se fosse para trocar para trás, eu não sei fazer sotaque português, gente, eu contratava outro. Vai para cima, vai para frente. E essa resenha foi bem bacana com o Mister Jorge Jesus, que ele comentou também, né? Falou também que o Filipe Luís cuidou dele, falou sobre o cansaço na chegada dele no ano passado, agregou isso ao seu não teve um desempenho espetacular no ano passado, né, gente? O Michael teve uma lesão séria contra a equipe do Bahia, né, que comprometeu boa parte ali, que ele chegou no meio da temporada dele, né, o posterior de coxa que ele sofreu, né, então teve essa situação também. Ele falou que foi muito devido ao cansaço, né, que ele estava na temporada, nem comemorou o título lá de super campeão da Arábia Saudita que ele foi com o Al Hilal, fez escalas para ir até São Paulo, de São Paulo pegou um carro para vir para o Rio de Janeiro, enfim, ele deixou muito claro também essa chegada, tá? Falou sobre terapia, falou sobre depressão, falou sobre parte mental, né, que é muito importante para os atletas, e ressaltou: se eu hoje tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 20 anos, a primeira coisa que eu fazia é terapia, porque ganhar dinheiro, né, para quem tinha pouco dinheiro, é algo que realmente que sobe a cabeça. Então ele cita que a terapia ajudou demais. Terapia com psicólogo, né? Você ali faz um trabalho, fortalece a sua mente, você entende mais o seu eu. Foi bem bacana, não emocionou de chorar, mas foi fantástica. O Michael é maravilhoso dando entrevista e mais uma vez deu essa entrevista aí, foi bem bacana, foi bem legal, beleza? Ele inclusive tem uma aspas aqui do Michael falando sobre a questão do ego, da vaidade do jogador. Deixou claro que nem todos são amigos, o que é normal. Todo grupo de pessoas, você não vai ter, todo mundo é amigo, todo mundo é família. Você tem um grupo aqui, um grupo ali, outro grupo ali, outro grupo. É normal. E ele falou sobre ser titular. Não penso em ser titular, ser o melhor, ser o artilheiro, ser o líder de assistências. A única coisa que eu penso é em ganhar.
se eu tiver que ficar no banco, jogar 5 ou 10 minutos e ganhar, eu vou ficar muito satisfeito. Ele deixou claro que está com muita vontade de vencer, de ganhar, de levantar troféu. Ele falou que estava tão cansado no ano passado, aí eu não sei se foi uma indireta pro Tite, não sei se o ambiente ali estava pesado, apesar que quem vence a conquista da Copa do Brasil é o Filipe Luís, mas ele falou que estava tão cansado que nem conseguiu comemorar o título da Copa do Brasil. Pode ser alguma questão mental também, né? A gente sabe que a gente passa por atribulações na vida que acontecem e que você precisa procurar, né? Lógico, se você tem uma religião, é bem-vinda à religião, mas tem que procurar também um profissional, que é interessante aí, deixando claro, o Michael, beleza? Vamos avançando aí. O Flamengo anunciou oficialmente a contratação de Juninho, jogador que estava no Karabag do Azerbaijão, de 28 anos de idade, tá? Ele agora é oficialmente jogador do Flamengo. Todo mundo já sabia, já havia chegado no Rio de Janeiro. A gente fez a transmissão ao vivo da chegada do Juninho diretamente do aeroporto do Galeão. O querido WL ajudou com a nossa transmissão, né? E aí, a gente fez essa chegada dele ontem, tá? Ele passou pelos exames médicos, foi aprovado sem nenhum tipo de problema, assinou o documento, assinou o contrato. Existia até uma remota chance do Juninho vir para cá, nos Estados Unidos, para se integrar ao restante do elenco. Entretanto, ele não possui visto americano, então não tem como você tirar um visto americano de uma hora para outra. Eu, por exemplo, marquei um mês na fila. Tem gente que fica vários meses na fila, até anos, para ir na entrevista, para conversar com o oficial e aí você ser aprovado. É lógico que com o Flamengo, uma instituição gigante por trás, tem toda a assessoria, tem toda a situação, mas mesmo assim não deu tempo e seria um custo a mais, digamos assim, também para o Flamengo trazer o jogador para ficar apenas alguns dias. O Flamengo vai ter o jogo contra o São Paulo no dia 19 e no dia 20 já vai voltar pro Brasil, né? Não vai ficar mais até o dia 24. No próprio dia 19 já vão sair, já vão pro Brasil e só retornam aqui pro Mundial de Clubes depois, tá? E aí, pessoal, o Flamengo soltou a nota, ó. O Flamengo acertou nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro, a contratação do atacante Juninho, que atuava pelo Karabag. O atleta de 28 anos assinou o contrato até o final do ano de 2028, tá? E é o primeiro reforço do Mengão para a temporada de 2025. No clube, ele utilizará português, a camisa de número 23. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, muita gente pergunta: Pedrão, e por que a camisa de número 23? Já temos essa informação também. No dia 23 de janeiro, a filha que o Juninho tem completa aniversário, por isso que ele optou por utilizar a camisa de número 23, que ele seja muito feliz. Boa sorte, Juninho, que você possa entregar bons frutos para a nação rubro-negra como centroavante. Ele que já é centroavante há 2 anos, começou como ponta na carreira, foi cria das categorias de base do Atlético Paranaense, passou por outras equipes brasileiras, até parar em Portugal, né? Jogou pelo Estoril, jogou pelo Chaves de Portugal, né? Até ser contratado pelo Karabag do Azerbaijão. Tinha o interesse da contratação do o Sevilha, queria contratar o jogador, o Bayer Leverkusen. Ó, a ambulância. Ó, a ambulância passando aqui, ó. Alguém tá passando mal, meu Deus. Toma cuidado. Então, ele passou por essa equipe, o Karabag, e ao que tudo indica, foi bem e despertou interesse de 2 clubes europeus, o Sevilha e o Bayer Leverkusen. O Filipe Luís liga para ele e convence dele vir para o Flamengo. Vamos torcer, não sei se é bom, não sei se é ruim, nunca vi um jogo sequer do Juninho, então não dá para cravar absolutamente nada aqui, porque eu não sei, beleza? Ele já deu as suas primeiras palavras como o mais novo jogador do Flamengo na Flá TV. Nação, muito obrigado pelas mensagens que recebi de motivação. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui. Espero representar da melhor maneira possível toda a nação. Muito obrigado. Ele deu essa declaração ainda na chegada lá no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Entretanto, né, foi publicado apenas agora pela Flá TV. Publicaram apenas hoje
entrevista, né, essa perguntinha que fizeram para ele, essa mensagem dele, porque ele assinou o contrato apenas hoje, então não dava para publicar antes, beleza? Vamos avançando aí, pessoal, tem mais notícias do Flamengo daqui a pouquinho, tem um treino do Flamengo às 3h30 da tarde, horário daqui, às 5h30 da tarde, horário daí. Não sabemos ainda se vai ser full time, né? Falando em inglês, né? Liberado para imprensa, pelo menos 15 minutos vai ser liberado para imprensa, apesar que em 2 dias seguidos o treino já foi liberado para imprensa, então talvez agora no terceiro os atletas, os jogadores já queiram um pouco mais ali de privacidade para treinar, e é lógico que nós da imprensa entendemos isso. 5h30 horário de Brasília, Pedrão RNTV, para você conferir o treino do Flamengo diretamente do Florida Gators, do Complexo Esportivo da Universidade da Flórida, aqui nos Estados Unidos da América, tá? Na cidade de Gainesville, de acordo com as minhas observações, a Raíssa até publicou essa situação, Matheus Gonçalves tem sido um dos destaques do elenco do Flamengo nessa pré-temporada, e realmente tem sido um dos destaques, estava circulando bem ali, jogando por dentro, jogando mais aberto ali pela direita, né, um treinamento em campo reduzido, você vê que ele vai que nem uma formiguinha, é difícil, rapaz, você tomar a bola do Matheus Gonçalves, cada vez mais evoluindo, cada vez mais amadurecendo como jogador profissional de futebol. Vamos torcer para que ele tenha uma boa temporada nesse ano de 2025. Diretor de marketing do Flamengo, Marcos Senna, fez a apresentação do contrato de patrocínio com a Shopee antes da votação do Conselho Deliberativo na última terça, que aprovou o vínculo. Um dos questionamentos dos sócios presentes e de rubro-negros nas redes sociais é a associação com uma plataforma que tem produtos piratas do clube à venda. O dirigente explicou que a parceria também prevê o combate aos artigos não oficiais. Então, meus amigos e minhas amigas, né? Quando tiver lá o anúncio daquela camisa do Flamengo, agora a própria Shopee, como patrocina o Flamengo, gigante varejista do mercado digital, sediado em Singapura, vai ter que ter esse fiscal, alguém vai ter que fiscalizar ali as pessoas que trabalham na Shopee para impedir a comercialização de camisas piratas do Flamengo, para que seja vendida apenas a camisa original do Mengão. Então isso aí também está previsto em contrato. Para quem tinha uma dúvida, não vai acertar com a Shopee porque vende camisa pirata do Flamengo, a pirataria, aquela coisa toda. Não tem nada disso, já passou pelo Conselho, foi aprovado pelo Conselho, tá tudo certo. Shopee, a mais nova patrocinadora do Flamengo, da manga. E aí o Mercado Livre sai, porque é concorrente, né? As duas são varejistas do mercado digital. O Flamengo vai ao mercado procurar uma nova empresa para patrocinar aqui a parte, a barra da camisa superior aí, né? Vamos torcer para que seja um contrato realmente superior até ao do Mercado Livre. Vamos avançando. Adversário do Flamengo na Supercopa do Brasil. O Botafogo perdeu mais uma peça crucial do seu elenco há poucas semanas da decisão. Depois do técnico Arthur Jorge, o português, que já picou a mula, não quer mais ficar, Thiago Almada, principal arma criativa do adversário, foi anunciado oficialmente agora como jogador do Lyon, da França, que também passa lá suas dificuldades financeiras, porque na França tem o tal do fair play financeiro que não tem no Brasil. E por isso que a gente vê essa bagunça aí, Corinthians contratando sem poder, enfim, aquela situação toda. O meio argentino chega ao clube francês por empréstimo gratuito até o meio do ano. Foi uma forma que o John Textor encontrou de driblar essa situação. O Lyon, assim como o Botafogo, pertence à Eagle Football, rede de clubes comandada por John Textor. Então não tem o treinador, não tem o Almada, pode não ter também o Luiz Henrique. Tem uma boa galera saindo do Botafogo, parece que eles não pagaram o prometido da premiação caso o Botafogo fosse campeão brasileiro da Libertadores. Crise no Botafogo. Vamos torcer para que dê tudo certo e o Flamengo realmente conquiste essa vitória contra a equipe do Foguinho. O Arsenal está pronto para pagar a multa de Martin Zubimendi, jogador da Real Sociedad. São 60 milhões de euros para contar com o jogador espanhol imediatamente. O que isso tem a ver, Pedrão? Calma, vou explicar. A Real Sociedad desejava liberar o atleta apenas ao final da temporada, mas o Arsenal quer Zubimendi na Inglaterra ainda neste mês de janeiro.
Com a conclusão desse acordo, a saída do Jorginho, que o Flamengo quer contratar, será facilitada, abrindo o caminho para o provável acerto com o Flamengo. Então, baita notícia sobre Jorginho no Flamengo, tá? Já chegou esse novo volante lá no Arsenal, o que facilita a negociação com os ingleses para uma liberação sem custos, né? Aliás, eles vão sair no lucro ainda porque eles não terão que arcar com os salários de um jogador que está encostado, mas que o treinador do Arsenal, né, o Arteta, não conta. Nesse momento, quer dizer, o Jorginho queria um contrato que é um contrato mais longo, que é um contrato superior a 1 ano. Geralmente, a maioria dos clubes europeus, quando o jogador chega nessa faixa de idade de 30 anos de idade, os maiores clubes europeus oferecem apenas 1 ano. Foi bem? Renova por 1 ano. Foi bem? Renova mais 1 ano. Então, ele fica nesse ciclo até realmente ele não render mais. Ele está com dificuldade de encontrar esses clubes que irão dar essa situação para ele na Europa. O Flamengo, por exemplo, está disposto, ao que tudo indica, dar esse contrato de 3 anos para o Jorginho, com um salário de cerca de 2 milhões de reais por mês, beleza? Inclusive, né, um torcedor do Flamengo impressionante, mandou uma mensagem para a irmã, né, do Jorginho, falando #Jorginho no Flamengo. O torcedor do Flamengo está invadindo as redes sociais do Jorginho, da família do Jorginho, comentando em tudo que é parte das redes sociais. E a irmã do Jorginho respondeu: tenho certeza que se ele for para ele vai ser muito bem acolhido e com o carinho que vocês estão demonstrando, né? Falou a irmã do Jorginho. É lógico que isso não significa nada, mas ela já está ciente aí das negociações do Flamengo para contratar o meio-campista do Arsenal. Vamos falando agora sobre um zagueiro lateral direito. O portal Goal Brasil, jornalista Raíssa Simplício: Flamengo consulta Danilo e aguarda ok para enviar proposta. Santos e Napoli também miram a contratação do defensor. Veterano está de saída da Juventus por não estar nos planos do técnico ítalo-brasileiro também, Thiago Motta, que também jogou pela seleção italiana. Então o Napoli, né, estava no páreo aí para contratar o Danilo também, mas o Flamengo entrou na parada. Inicialmente, nós temos a informação, né, as informações que ele quer permanecer na Europa, né, no continente europeu, né, por ele ter um certo receio em relação à torcida brasileira. Ele sabe como é a cobrança no Flamengo, se as coisas não vão bem, tem protesto, tem coisas que geralmente não acontecem na Europa. Então, por essa situação aí, ele tem medo, né? Tem um pé atrás, digamos assim, tem um pé atrás em relação a isso. E lógico, é a mesma questão do Jorginho. É o projeto de vida, né? Não é só você mudar de time, simplesmente. É o projeto de vida que envolve aí a contratação de um jogador desse calibre, beleza? E aí tá aqui, ó, a peça fundamental para o Danilo aceitar jogar no Flamengo será o Alexandro, pessoal. Pois é, lateral esquerdo do Flamengo, que jogou com o Danilo na Juventus, jogou com o Danilo na seleção brasileira, dupla de longa data, aquela velha ligação, falando da estrutura, salário, do clima com os jogadores. O Danilo, né, o que tudo indica aí, pode se sensibilizar com isso aí. Mas acredito até que o próprio Felipe Luiz, né, o Felipe Luiz que está tendo teve um papel maravilhoso pela contratação do Juninho, ligou para o jogador, teve um papel maravilhoso para quem sabe para a vinda do Jorginho, né? Ligou para o jogador, está tentando convencer, e não vai ser muito diferente com o Danilo, pessoal. Danilo, que foi revelado pelas categorias de base do América Mineiro, teve passagem pelo Santos, campeão da Libertadores com a camisa do Santos, depois rumou à Europa, jogou por Porto, Real Madrid, Manchester City do Guardiola, e agora se encontra na equipe da Juventus, beleza? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e vai lá. Pedrão e RNTV transmitindo o treino do Mengão. Vambora. Gabigol tem estreia abaixo do esperado e frustra torcedores do Cruzeiro. A gente traz aqui também que o Jorginho tá cada vez mais perto do Flamengo. O Danilo também está na mira e o Flamengo aguarda aí uma situação para confirmar a proposta e confirmar, quem sabe, a contratação de 2 jogadores aí experientes, com 33 anos, mas que podem ser aí a solução para o Flamengo já visando o Mundial. E ex-jogador do Flamengo, ídolo da torcida, a torcida adorava ele, fecha
com o Grêmio. Não fechou com o Vasco, não, fechou com o Grêmio. A gente trazendo aqui também uma situação aí estranha acontecendo com algumas negociações recentes do Flamengo. O BAP e a sua gestão estão levantando várias situações que geram desconfiança no Flamengo. E aí a gente está vendo essa repercussão aí, muito se fala sobre isso. A gente também trazendo aí que o Flamengo tem aí um lucro inesperado também. São muitas situações que a gente traz aqui agora para vocês e, óbvio, também bastidores do treino do Mengão. E hoje tem Flamengo, né? A gente vai falar sobre a preparação do Flamengo para mais um jogo aí do Campeonato Carioca. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal Paparazzo Rubro Negro. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Com certeza, bastidores que você não viu em lugar nenhum, não notificou nosso vídeo hoje, não deve notificar esse logo cedo, porque a gente fez muita publicação ontem, tá normal? É normal isso, tá? Aí o YouTube é assim, ele não recomenda quase nada, mas você vai encontrando o nosso vídeo aqui. Lembrando que você pode fazer o seu cadastro agora mesmo na Bet Oficial do Flamengo. Lembrando que é para maiores de 18 anos, jogar com responsabilidade, aquele troco do pão, dinheiro que você não conta, dinheiro que você vai utilizar para tomar uma breja, para fazer alguma coisa. Cara, não aquele dinheiro que você vai usar para pagar uma conta. Aquele dinheiro que você está contando com ele, você não utiliza na Bet Oficial do Flamengo, em nenhuma bet, tá? Então a gente chega aqui também com todos os nossos patrocinadores, Milesse Esporte, a gente tem a Mais Cabelo, a AZ Car Rental e também a gente tem aqui o Visto Rápido além do nosso site paparazzo.com.br para você fazer o seu cadastro e concorrer a muitos prêmios, inclusive bonés aí da Supercap, mantos aí oficiais do Paparazzo Rubro Negro, bonés do Paparazzo, Flávio, pô, cara, tudo que você imaginar, a gente vai estar aí liberando para vocês aí. Lá ele. Olha só, fim da preparação, o Flamengo realizou ontem o último treino antes de enfrentar o Madureira. Flamengo aí tem o jogo aí contra o Madureira às 18h30 desta quinta-feira pelo Campeonato Carioca. É um jogo importante, o Flamengo vai jogar em Campina Grande, no Amigão. A gente, sabe que é terra lá da Pixibet, a galera da Pixibet, hein? Rapaz, ó. Olha ela aí, ó. Rapaz, um abraço lá pro Renato. Tem jogo na sua terra, hein? Rapaz. Flamengo e Madureira, Campeonato Carioca, e a Bet Oficial do Flamengo vai estar na área. Lembrando que é um jogo aí que o Flamengo precisa de qualquer jeito dessa vitória, porque perdeu o primeiro jogo e agora, com a garotada, com o time mesclado aí, vai ter que se recuperar. A gente também tem uma situação aí muito importante para passar para vocês, e óbvio, a gente vai trazer o pós-jogo hoje, né, após Flamengo e Madureira, e a gente, então, sabe aí que o Flamengo, né, teve uma informação importante da gente falar aqui com relação a possíveis saídas do Flamengo. Cara, não só o Vene Casagrande, como alguns jornalistas estão comentando que o volante Alan, né, o Flamengo deve negociar o volante Alan. O Flamengo está buscando a contratação aí do Jorginho, e caso consiga a contratação do Jorginho, o Flamengo não deve dificultar a saída do Alan. Eu venho falando que ele precisa que a gente acredite nele, e ele mesmo precisa acreditar nele. Ele veio para cá como um jogador caro, não foi à toa que ele foi caro, é porque ele realmente era bom. Cara, vocês não têm noção do quanto eu torço para um jogador que a gente gastou muito para que ele dê certo, porque não dá certo é prejuízo. E eu queria muito que o Alan desse certo, muito. Torço muito, é um cara do bem, mas que ainda não conseguiu mostrar que veio, e eu torcia muito para que o ano de 2025 fosse o ano dele. A informação que chega é que o Flamengo vai fazer de tudo para negociar o Carlinhos e o Alan. O Flamengo, que o Boto e o Felipe Luiz já teriam tomado essa decisão de negociar os jogadores, tá? Então, Alan e Carlinhos podem ser negociados. Eu vou falar mais uma vez, eu torço muito para que ele consiga dar a volta por cima ainda no Flamengo, tá?
Por mais que eu em alguns momentos tenha criticado pesado, eu sinceramente sei da qualidade do jogador. Ele não veio para cá porque era ruim com o valor que foi, ele veio para cá porque ele era bom. Só que no Flamengo não funcionou ainda. Olha só, o Flamengo e a Portuguesa farão a 8ª rodada do Campeonato Carioca na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. A partida será no dia 5 de fevereiro, no estádio Parque do Sabiá. Tá? E com isso, o Flamengo vai lucrar, é lucro inesperado, em R$1,5 milhão. Não terá custos com estadia, logística, mesmo sendo visitante. Tá? Acordo aí fechado, e o Flamengo vai lucrar com a ida ao Parque do Sabiá. Também temos aqui a informação de que o Grêmio contratou o Cuéllar, já ia falar Pulgar, rapaz. O Grêmio, então, olha só, o Grêmio contratou, ídolo de muitos torcedores do Flamengo, a galera adorava já ia falar de novo, Eric Pulgar, cara. O Eric tá aí, vai ficar aí, pô, pelo amor de Deus, o Pulgar tá aí, foi aniversário dele ontem, passou o corredor polonês. Tô falando do Cuéllar, Gustavo Cuéllar. Me dou muito bem com ele, falo com ele direto aí no Insta. O Gustavo Cuéllar, que foi anunciado, toda a sorte do mundo para ele aí, anunciado pelo Grêmio aí, contratação aí do volante Gustavo Cuéllar, colombiano, estava no Al-Shabaab da Arábia Saudita, e aí conquistou aí 4 títulos pelo Flamengo, tá indo para o Grêmio, tá? Ele estava naquele Flamengo do 5, hein? Rapaz. Ele na verdade, ele estava de saída do Flamengo ali na época do Jorge Jesus. E aí o Flamengo, se não me engano, ele sai ainda nas quartas de final contra o Inter. Alguém pode me ajudar aí, mas eu acho que foi isso. O Flamengo passa pelo Inter, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol. Aquele jogo ali, se não me engano, ali o Cuéllar estava de saída do Flamengo. Não sei se ele chegou a jogar a semifinal. Alguém pode me ajudar aí, me lembrando, mas eu acho que o Cuéllar sai antes da reta final da Libertadores naquele ano de 2019. Olha só, o provável Flamengo, só para a gente trazer para vocês aqui, que eu falei, acabou que eu não falei o provável Flamengo em campo hoje contra o Madureira. O Diogo Alves, tá? Aí na zaga o Pablo e o Cleiton, aí tem na lateral o Salles e aí do outro lado o Wellington, o Zé Wellington, né? O Rian Lucas, Fabiano, Lohan, Thiaguinho, o Alacian e Carlinhos no comando de ataque, tá? Então esse é o provável time do Flamengo pra gente tá acompanhando aí às 18h30, torcendo pelo Mengão, e a gente vai trazer mais informações no decorrer do dia. Olha só, trazer para vocês aqui também a situação do Lohan, que o CSKA da Rússia prepara nova proposta aí para contratar o Lohan. O Flamengo tinha negado a última oferta de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, mas eles devem subir a proposta. Eu sei que eles têm interesse em contratar jogador aí do futebol brasileiro. Tem gente do CSKA, informação, hein? Tem gente do CSKA no Brasil para contratar jogador, para atacante que eles estão precisando. E eles estão com 12 a 15 milhões de euros para contratar. E estão querendo pagar pouco no Lohan. Abre o olho, diretoria, abre o olho que eles têm dinheiro, hein? E eles querem contratar. Agora, olha só, essa notícia aqui, esse alerta, essa situação aí muito estranha. O Flamengo cobrando Leixões e Estrela da Amadora por dívidas. O Departamento Jurídico do Flamengo solicita o pagamento em até 48 horas. Caso não pague, a FIFA será acionada. O Leixões, aquele que o Flamengo estava fazendo a aquisição, né, daquele clube português. Então, eles acumulam dívidas com o Flamengo. O Departamento Jurídico notificou os clubes a quitarem as parcelas faltantes em até 48 horas. A dívida do Estrela da Amadora é de 31/10/2024, tá? Tem uns 2 meses e pouco, e o valor acordado para pagamento é de 2,3 milhões de euros, com juros e multa de atraso. O débito total, 2,6 milhões de euros. É muito dinheiro. Já o Leixões, clube no qual a gestão de Landim tinha negociações avançadas para aquisição, né? Não era compra, não ia ter que pagar de imediato, está com uma parcela pendente de 176 mil euros, segundo o jornalista Venê Casagrande. Olha só, a gente tem aqui uma situação para passar para vocês também. Cara, muita coisa acontecendo no mercado da bola, falar aí do Jorginho, são muitos
negócios acontecendo, muita proposta, muita avaliação de mercado e tudo mais. A situação importante para a gente trazer com relação ao Jorginho é que o Flamengo está esperando a oportunidade para contratar o jogador e o Arsenal quer pagar a multa do volante espanhol, o Martín Zubimendi, tá? Então, o clube desembolsará 60 milhões de euros para contar com o jogador espanhol de forma imediata. Olha, eu acho muita coisa, hein? Que loucura. Rapaz, o Arsenal pagando 60 milhões de euros. O Real Sociedade desejava liberar Zubimendi apenas no final da temporada, mas o Arsenal quer um meio-campista ainda este mês. Eu acho difícil pagar isso tudo. Eles vão fazer uma negociação aí. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Mas eles estão aí contratando, né? O Arsenal está aí pronto para contratar o Martín Zubimendi, não sei por quanto. A imprensa internacional aí trazendo, né? O Alexandre Matos aqui no Brasil também, no Twitter, lá no X, também trazendo muita informação. Fabrício Romano já falou sobre tudo isso. A gente sabe que eles têm muita fonte, mas eu acho que não vai ser isso tudo que o Arsenal vai pagar, não. Agora, o Flamengo não tem nada com isso. O Arsenal está contratando, eles devem liberar o Jorginho. O Flamengo só tem que reduzir aí o valor do salário, o vencimento mensal aí do Jorginho. O Santos fez proposta oficial pelo Danilo, está na mira do Flamengo e do Napoli. O Flamengo aí ganha mais um concorrente aí ao Santos. A gente já sabia, né, que o Santos também queria o jogador de 33 anos, que está de saída da Juventus. Danilo não descarta essa volta ao Brasil, ele até pensa nessa volta ao Brasil. Está na mira aí do Napoli. Se não conseguir clube na Itália, ele quer voltar ao Brasil. Tá? O interesse do Flamengo aí já balançou o jogador. Então, tem essa disputa aí também sadia com o Santos. Mas a gente sabe que a tendência aí é que ele procure o clube que vai oferecer a melhor estrutura, melhor salário. O Flamengo oferece mais. E ainda tem a questão que quando o Flamengo ele pode disputar Libertadores e tudo mais. Então, eu acredito muito, cara, que o Flamengo consiga a contratação e o Flamengo aguarda só o ok do Danilo, que ele quer realmente voltar ao Brasil e ao Flamengo, para o Flamengo formalizar a proposta, tá? Então entende que antes de avançar em uma negociação, o defensor, notícia da Raíza Simplício, nossa amiga aí, o defensor de 33 anos precisa ser convencido de voltar ao Brasil. A expectativa é que Danilo tome uma decisão até o final desta semana. O jogador está analisando junto à família o próximo